dia, boa tarde, boa noite. Professor Douglas falando. Hoje nós vamos estar falando especialmente sobre o tempo e o clima. Vamos estar trabalhando especialmente com as questões dos fatores climáticos. São alguns itens importantes que vamos estar trabalhando nessa aula. De acordo com os pedidos, as mensagens recebidas, então nós estaremos fazendo vídeos um pouco mais curtos, mais diretos, e logicamente você tem a possibilidade de tirar sua dúvida, fazer seus comentários, mas posteriormente através das redes sociais em especial, bem? Então, como eu falei, hoje eu vou falar sobre o tempo e o clima. A primeira sequência de imagem mostra uma coisa bastante interessante, porque quando fala em tempo, automaticamente nós associamos as condições que nós vivemos. A questão ali da temperatura, a questão da precipitação, popularmente mais conhecida como a questão da chuva, mas vale a pena ressaltar que nós temos três tipos de precipitações. Nós temos a neve, nós temos o granizo e nós temos a chuva. Normalmente, quando você ouve aqui no Brasil falar de precipitação, nós estamos falando da chuva, ok? Então nós temos a imagem, supostamente a mesma paisagem, com duas características bem diferentes, um local com a grama, com a área mais exuberante, fruto de uma condição climática com uma abundância maior de chuvas, que consegue manter essa vegetação mais exuberante, e uma outra, uma paisagem mais árida, mais seca, demonstrando aqui na imagem uma precipitação que pode, ao longo do tempo, contribuir para a transformação dessa paisagem. Nessa sequência, nós temos recortes mostrando vários locais em condições diferentes ao longo do ano. Então, nós temos aqui momentos com chuva, com presença marcante do sol, com altas temperaturas, nós temos nebulosidade, nós temos várias condições, são recortes aqui, tempestades, raios, trovoadas. Então, quando você ouve falar ou começa a analisar as condições atmosféricas, vai aparecer um monte de coisa na sua cabeça, muitas ideias. E normalmente o que nós fazemos é isso aqui, principalmente aqui na região sul do país, costuma-se, a população brinca, que nós temos quase que um resumo do ano, ou seja, as estações do ano, às vezes num único dia. A pessoa diz, parece que é inverno, é verão, num único dia. Na verdade, obviamente, nós temos as estações do ano, porém, as condições atmosféricas, elas podem mudar, às vezes, rapidamente, devido a inúmeros fatores que a gente está trabalhando na sequência aqui. Então, nós temos aí um dia que praticamente quase que se assemelha à condição do nosso ano, ou seja, de temperatura bastante elevada, lembrando alguns aspectos das condições do verão. Nós temos aí baixas temperaturas, às vezes tempestades, então as pessoas brincam no dia a dia que nós temos as 4 estações do ano, às vezes em um único dia, tudo bem? E aí nós começamos com os conceitos, presta bastante atenção aqui. Infelizmente, principalmente na televisão, na previsão do tempo, reparem a partir desse momento, se assistir esse vídeo, que frequentemente eles erram, eles vão falar sobre a condição do tempo, ou seja, as condições momentâneas, e a frase, as falas, eles comentam sobre a condição climática. É importante você entender esses conceitos para o seu dia a dia e até mesmo perceber que temos muitos erros aí. Então, o tempo traz o estado geral da atmosfera em um dado momento. Então, guarda bem lá, tem umas palavras que são associadas a condições do tempo. Então, olhou lá fora, tá nublado, parcialmente nublado, ensolarado. São palavras que estão associadas às condições do tempo. Então, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Ou seja, para chegar na condição do clima, nós temos um somatório de tempos. Para você ter uma ideia, os primeiros climatologistas, aqueles que nós estudamos, as classificações climáticas a nível mundial, eles levaram cerca de 30 anos para fazer a classificação climática. E por que demoraram tanto? Porque se você fizer um recorte temporal curto, sei lá, 3 anos, seria bastante complicado. Se você começar
buscar rapidamente na memória, você vai lembrar que a região aqui, ou da onde você está assistindo esse vídeo, ele muda radicalmente às vezes. Né? Tem os momentos, tem anos, tem períodos de seca, que às vezes não é a condição supostamente pré-estabelecida na classificação climática. Né? Por exemplo, aqui a região sul, nós vivemos nesse momento uma crise hídrica. Né? Ou seja, a falta de chuvas em relação ao que nós estamos acostumados para os padrões climáticos revela uma condição diferente do que aquilo que sugere as classificações. Né? Que tem um regime pluviométrico considerável, relativamente bem distribuído ao longo do ano. Né? Então nós temos mudanças, às vezes a nível planetário, né? E às vezes defeitos locais aqui, mas vale a pena você entender tranquilamente que os conceitos. Né? Então o tempo é o estado momentâneo. Então você não pode dizer assim, o clima está bom. Tá? Tome bastante cuidado com isso, porque o clima foi feito através de um somatório, analisando as condições atmosféricas, de quanto choveu, né, quanto teve de precipitação, né, as temperaturas, máxima, mínima, verificando o que nós chamamos de amplitude térmica, que é essa variação, né, entre a máxima e a mínima. São várias coisas que são levadas em consideração. Né? Então, quando você ouvir falar sobre as condições climáticas, tome bastante cuidado. Né? Que normalmente as pessoas estão falando do nosso dia a dia, que são condições de tempo, e não necessariamente as condições de clima. Beleza? E por que demora, então, muito tempo, né, para você chegar a essa classificação? Ó, durante um período longo, 30 anos. Os climatologistas mais recentes, né, que a gente chama de modernos, eles sugerem fazer uma classificação climática em torno de 10 anos, ou seja, por causa dessas mudanças climáticas. Né? Nós temos efeitos maiores, como o El Niño aqui, né, Laninha, nós temos a ideia do aquecimento global, nós temos o efeito estufa, tem várias coisas, né, que estão interferindo nessas condições atmosféricas. Então a ideia é que você faça uma releitura dessas classificações em períodos mais curtos, para poder chegar mais próximos assim, do que de fato nós estamos vivendo. Beleza? Então deixa bem claro, o tempo é o comportamento atual da atmosfera. Guarda lá, ensolarado, nublado, e o clima é algo duradouro. Então, quando você olha o mapa, por exemplo, do Brasil, né, climas do Brasil, a região onde nós estamos aqui é a base do clima subtropical, ou seja, uma condição pré-estabelecida. Quando você olha as tabelas, os textos lá, verificam a sugestão de quanto que vai ser a máxima, a mínima temperatura, o quanto que chove nessa região. Da onde veio isso? Desses levantamentos, né, obtidos ao longo da história. Tá? Então é importante destacar isso aí. Esqueminha fácil. Tempo seria o equivalente ao nosso humor, né, o humor do lugar, e o clima, a personalidade. Compare isso com o ser humano. Né? Você tem a sua personalidade, porém, de acordo com o que você está vivendo, ou o que está acontecendo, você pode mudar rapidamente o seu humor. Às vezes tem uma situação desagradável e você acabou, né, às vezes até falando uma coisa ou demonstrando para as pessoas, né, que você não gostou daquilo. Então aquilo não é necessariamente a sua personalidade, e sim a condição que você acabou demonstrando por causa de uma determinada situação. Então aquilo não te resume às vezes. Né? Então esse comparativo é importante. Então o tempo seria equivalente ao humor, né? O teu humor no lugar que você está vivendo. E o clima, a personalidade. Né? Então são coisa mais, algo pré-estabelecido. Beleza? Elementos e fatores climáticos. Durante a aula a gente vai falar especialmente dos fatores climáticos. Por quê? Porque os fatores climáticos são os mais cobrados, né? Especialmente nos vestibulares e concursos aí. Então nós temos os elementos, temperatura, vento, umidade, a pressão atmosférica e as precipitações de um modo geral. E os fatores, são vários. Porém, eu gostaria que você já anotasse e tomasse bastante cuidado com os 4 primeiros citados aqui. A altitude, a latitude, a maritimidade e a continentalidade. São os considerados os principais fatores climáticos. Opção, mas tem mais, tem relevo, estação, sim. Né? Mas, normalmente, esses 4 primeiros são os mais cobrados, os mais lembrados nessa situação. Aqui, vocês vão se identificar com certeza com essa tirinha aqui. Né?
Então, lá, bom dia pessoal. Meu Deus, que linda manhã de segunda. Estou lá na rádio, né? Meteorologia indica bom tempo, céu claro, sem sinal de chuva. É a previsão do tempo que às vezes você escuta um dia antes e tal, a não ser numa casa na periferia. Então, você escutou a previsão dizendo que vai ser um dia lindo, né? Só que na verdade você pega um ambiente chuvoso. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Com certeza várias. Não fique triste que não foi exclusividade sua, né? A previsão do tempo, isso se chama previsão, não é a questão do acerto. Existem vários fatores que vão contribuir com a dinâmica da atmosfera, né? A melhoria dos equipamentos, tecnologia, né? Mais estudos, pessoas com maior capacitação nessas áreas tem permitido um acerto muito maior. Quanto mais próximo você fizer essa previsão, questões de poucas horas ou pouco dia, aumenta a possibilidade de acerto. Agora, quando você escuta aquela previsão da semana, que às vezes fazem aí na televisão, por exemplo, né, logicamente a condição de acerto diminui. Tudo bem? É muito importante ser destacado. As condições, né, as empresas especializadas, elas têm melhorado muito, né, principalmente porque mais recentemente tem entrado também a questão da indústria de seguros, né, seguro agrícola, né, a própria questão das cidades, né, então você tem noção do que vai acontecer, principalmente em alguns países que sofrem às vezes com pressões de tornados, né, furacões, tempestades, né, então você tem uma noção do que vai acontecer durante o ano, isso implica nas condições também financeiras, né, então é importante ser lembrado. Aqui vale a pena destacar o seguinte, observe bem o mapa, está identificado, né, pelas questões de letras, onde fica cada imagem, só que o mais interessante, por isso que eu trouxe para vocês, reparem que o C, o B e o E, eles são muito próximos no setor da questão da latitude, porém as paisagens são muito diferentes. Reparem aqui, o C, okay? O B, que está aqui no meio aqui, da Europa, e a letra E. Então perceba essas três imagens em especial, verificam que o fator da latitude, que é a incidência dos raios solares sobre essas localidades, é praticamente igual, muito parecido. Mas reparem que são paisagens muito distintas. Então, por que eu trouxe essa imagem? Para vocês perceberem que são os fatores climáticos. Eles não estão sozinhos, né? Os fatores, eles estão associados. Isso é extremamente importante você guardar, beleza? O primeiro fator que a gente vai estar trabalhando é da latitude, né? Então, basicamente é o seguinte, você vai lembrar dos conteúdos que nós temos, que nós chamamos de zonas térmicas, chamadas de zonas de iluminação e zonas climáticas, né? Nós temos 5 no planeta, como está identificado aqui, né? Zona intertropical, as temperadas do norte e do sul, e as zonas frias também chamadas de polares, beleza? Bom, mas a ideia é o seguinte, devido à inclinação do planeta, a incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre vai ser de uma forma desigual, né? Então vai ter uma parte do planeta mais iluminada e a outra, consequentemente, não, né? Então, outro item importante é a curvatura do planeta que vai ser levado em consideração. Reparem na sequência aqui. Então nós temos no modelo o que nós estamos chamando de A e nós estamos chamando aquele B. A é exatamente a região equatorial, no meio do planeta, e o B na área polar. Então a incidência dos raios solares da seguinte maneira. Então o A, raio solar, atingindo a superfície terrestre, região equatorial, literalmente reta. Então ali você tem maior facilidade de chegada, absorção dessa energia, consequentemente, analisando apenas esse fator, nesse momento, tende a ser mais quente. Já o B, que seria uma área devido à curvatura do planeta Terra, tirando de uma forma inclinada, né, nós temos uma área geográfica maior, onde essa energia vai chegar. Então vai ter muito mais dificuldade de aquecer esse ambiente. Esse é um dos fatores, são vários, tá? Para você entender por que nós temos baixas temperaturas nas regiões polares. Beleza? Então o fator da latitude. Guarda bem, quanto mais próximo da linha do Equador, a princípio será mais quente.
Olha, repare que eu estou falando a princípio. Nos livros, talvez em outros vídeos aí, repare que boa parte dos profissionais sugere assim, toma cuidado, a gente vai mostrar nas aulas que existem fatores associados, né? Então existe fator que pode entrar a anular o fator da altitude. Então não necessariamente não é 100% essa ideia, ok? Outro fator bacana aqui, o segundo na nossa ordem, é a altitude. Basicamente é o seguinte, reparem aqui a questão dos termômetros, à medida que você vai subindo, a temperatura tende a diminuir. Lembra que eu falei que nem sempre é 100%? Vamos dar um exemplo aqui, né? Pegando o estado de São Paulo. Nós temos 3 localidades bem conhecidas, né? Mostrando especialmente aqui no primeiro modelo a cidade de Santos, uma cidade litorânea, a cidade de São Paulo e uma outra aqui na sequência, demonstrando, indo para o interior da região serrana, a área de Campos do Jordão. Como é que ele vai explicar isso? Presta bem atenção aqui no meio, latitude. Repare que está 22 graus, 23, 22, ou seja, praticamente a mesma área de latitude. Por que tanta mudança na temperatura dessas 3 localidades? Se eu levar em consideração apenas a latitude, teoricamente é para ser quase igual, né, essa temperatura. Mas por que é tão diferente? Porque existem outros fatores climáticos, né? Esse que está analisando, em especial, é a altitude. Beleza? Então, aqui no exemplo, temperatura média, tá? Térmica anual, na área de Santos, 21 graus,9, São Paulo, 17,7 e Campos do Jordão, 13,6. Né? Então, lembrando que, à medida que você vai subindo, a temperatura tende a diminuir. Então, esse fator é decisivo na área aqui no exemplo de Campos do Jordão. Okay? Já a cidade de Santos, por ser uma cidade litorânea, vai ter um outro fator importante, que é a questão da maritimidade, a presença do mar. Guarda bem isso, né? Que o mar é um regulador térmico, ok? Aqui nós temos paisagens, um resuminho, né, do mundo, para demonstrar como que a altitude vai implicar nas condições das paisagens. Esse modelo é praticamente quase um resumo do mundo, ok? Então, quando você está viajando, né, e está em uma área alta, principalmente em regiões cordilheiras, né, que tem grandes altitudes, você vai observando a paisagem, à medida que você vai subindo, você vai verificando que você tem quase um resumo do mundo, né, por causa da mudança de altitude, a questão da precipitação, a questão da temperatura, né, como mostra essa imagem aqui. Então, em áreas baixas, de 0 a 600 metros, terras consideradas quentes, onde predomina florestas tropicais, né, o item aqui. À medida que você vai subindo 600 a 1200, nós já temos áreas equivalentes às florestas subtropicais, né? Então, são áreas equivalentes a regiões que nós estamos vivendo aqui. Na sequência de 1200 a 1800, já áreas de regiões temperadas, né? Percebam que a condição de vegetação está muito mais afastada, né? O distanciamento de uma árvore à outra, né? A questão ali da própria paisagem mudando radicalmente. E do lado aqui, ó, nós temos ainda a questão da latitude, onde está basicamente o planeta para ser analisado lá. Então veja que essas faixas de latitude, que é o fator, associado à altitude, como muda a paisagem, ok? Então, à medida que você vai subindo, ele vai praticamente ser equivalente à latitude do planeta, ok? Vamos só pegar um outro exemplo aqui, ó, na faixa de 50 para 60 graus, em termos de latitude do planeta, seria equivalente a mais ou menos 2.400 a 3.000 metros de altitude, onde nós temos esse tipo de vegetação predominante, ok? Tranquilo? Então, ó, áreas polares aqui, ó, 60 graus ou mais de latitude, e a altitude, de certa maneira, lembra bem essas paisagens por baixas temperaturas. Aqui, só em específico, a questão da altitude, beleza? Então, nós temos áreas baixas, né? À medida que você vai subindo, vai modificando a condição de precipitação. No começo da aula eu falei para vocês, né? 3 tipos de precipitação: a chuva, o granizo e a neve. À medida que você vai subindo, reparem que a forma de precipitação também muda. Precipitação líquida, chuva, áreas até mais ou menos 4.000 metros de altitude normalmente.
Passando essa área, nós temos aqui, ó, hora líquida ou a precipitação de neve pelas baixas temperaturas. E áreas bem altas, bem elevadas, só ocorre a precipitação de neve. Beleza? Então, nessas áreas bem elevadas do planeta, devido às baixas temperaturas antes, você vai ter a precipitação de neve. O exemplo que eu citei para vocês, das três cidades, ó, Santos, São Paulo e Campos do Jordão. Beleza? Reparem que um fator decisivo aqui é a altitude. Ó. Santos, 2 metros a nível do mar, 800 em São Paulo e um pouco mais de 1.700 metros Campos do Jordão. Né? Então, o fator da altitude, no caso ali de Campos do Jordão, vai pesar. Santos também, mas você já vai ver na sequência que tem outro fator que é a maritividade, que é o nosso caso na sequência aqui. Bom, por que são juntos? Eu costumo dizer o seguinte: quando você aprende um exemplo aqui, maritividade, você ganha de brinde o outro, porque é praticamente se você inverter. Tá? Guarda bem para o teu vestibular que o mar é um regulador térmico. Como assim? Ele vai regular a temperatura. Reparem, né, ou quando estiver estudando, verifiquem lá que as áreas litorâneas do mundo, né, nós temos aí a variação entre a máxima e a mínima, tende a ser o quê? Pequena em relação às áreas do interior, as áreas, né, mais afastadas dessa área litorânea. E por que isso ocorre? Durante o dia, a energia proveniente do Sol que atinge essa área, as condições líquidas, ela demora mais tempo para ser aquecida. Porém, durante a noite, né, durante o período da madrugada, essa energia vai ser liberada e ela vai compensar a perda de temperatura no continente. Então, por isso que nós chamamos que o mar é um regulador térmico, beleza? Então, aqui, ó, o fator da maritividade, que é a questão da proximidade das áreas com o mar, né, com a base do oceano. Eles regulam as temperaturas, diminuindo a amplitude térmica, beleza? A maritividade contribui para a maior quantidade de chuva, né? Porque puxa essa umidade, a formação das nuvens e, consequentemente, uma hora ou outra vai ter a precipitação, beleza? O outro item bacana aqui é o inverso, a continentalidade. Um grande exemplo conhecido aqui no Brasil é a capital federal, que é a área de Brasília. É uma cidade praticamente no meio do Brasil, bem afastado das áreas litorâneas, então lá tem a influência do continente. Na prática, significa o quê? Que a amplitude térmica, ou seja, a variação entre a máxima e a mínima temperatura, é bastante elevada. E no caso dessas regiões do mundo, né, tem a questão normalmente de ser um ambiente mais seco, né, uma umidade relativa do ar baixa, que é o caso da cidade de Brasília. No meio do ano, que oficialmente é o inverno, né, a umidade relativa de Brasília se equipara a condições de desertos quentes. Né? Então a umidade é bem baixa, muito difícil de você respirar. Né? Então, pelo distanciamento dessas áreas. Né? Então a dificuldade de chegar a massas de ar carregadas, né, com muita precipitação, com muitas gotículas d'água, né, normalmente não tem tantas precipitações, especialmente nesse período. Outro fator, lembrando que esse não é um dos principais, né, os 4 primeiros que nós apresentamos são os mais recorrentes. Né? Nós temos aqui as correntes marítimas. Primeiro, né, o que são as correntes marítimas? São verdadeiros rios dentro dos oceanos com características próprias de temperatura, de pressão, tá, de salinidade. Nós temos 2 grandes conjuntos, as correntes quentes e as correntes frias. Guarda bem que as correntes marítimas, elas podem interferir em até 2 graus Celsius, para mais ou para menos. Né? Então, um item importante que nós temos lá. E essas correntes marítimas, né, então, o movimento e a direção das correntes depende do quê? Dos ventos, especialmente os ventos alísios, né, que sopram das áreas de 30 graus até a área de 0 grau, que é o Equador, do movimento de rotação, tá? Lembrar que o movimento de rotação da Terra gira lá 1.669 km por hora, né? Então vai ter esse deslocamento dessas áreas, e o contorno dos continentes são os fatores predominantes, ok? Aqui, mapa geral, a ideia é só falar os fatores, vamos dar exemplos. Então, a primeira coisa que a gente vai chamar a atenção de vocês é isso aqui, né? Se o nosso tema é correntes marítimas, está escrito no destaque os desertos. Qual que é a
relação entre correntes marítimas e desertos quentes? Bom, as correntes marítimas frias, elas têm a capacidade de tirar essa boa parte dessa umidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Essa corrente de Benguela, né, que interfere no continente africano, ao passar por essas áreas e tirando boa parte da umidade, vai transportar aqui a sequência ventos mais secos. Então, vai contribuir para baixa umidade nessas áreas que hoje são os desertos quentes. Tá? Então, nós temos aqui em várias partes do mundo. Trazendo a mais próxima à sua localidade, a corrente de Humboldt, né, aqui na América do Sul, vai contribuir também para a interferência na área do deserto do Atacama. Ok? Então, tomar bastante cuidado com essas condições. Aproveito, né, e ressalto um item importante que cai muito em vestibulares, que as correntes marítimas frias há um fenômeno chamado de ressurgência, né, que tem a ver com aqui, ó, são ricos em plânctons, em especial os fitoplânctons. Quando elas saem de áreas profundas, a partir do momento que são aquecidas, ela vai trazer os nutrientes e a vida marinha, né, os cardumes, de modo geral, vão buscar essa alimentação, tornando ambientes e regiões pesqueiras do mundo. Então, toda vez que você olhar no mapa e olhar as correntes marítimas frias, ao estar terminando elas, você pode ter certeza absoluta que são áreas pesqueiras do mundo. Ok? Aqui nós temos uma imagem comparando duas localidades distintas, tá? Uma área de região desértica, para perceber a interferência da energia solar e principalmente a questão da vegetação, das construções, e o outro item mostrando uma área litorânea já bem urbanizada. Então, o primeiro modelo aqui, durante a manhã, a grande incidência dos raios solares na área desértica, mas como a presença de vegetação é bastante incipiente, quase não há vegetação, água e construções, o que acontece? Boa parte dessa energia é rapidamente refletida. Por isso que em regiões de desertos quentes, como o Saara, você tem temperaturas durante o dia que chegam às vezes 50 graus Celsius. E durante a madrugada, essa temperatura cai radicalmente, chegando às vezes aí a 10 graus Celsius ou até próximo a zero, dependendo da época, né, do ano e as condições. Né? Então, esse é o principal fator, que em regiões de desertos quentes há uma grande amplitude térmica. No outro modelo, na sua direita, nós temos, como eu falei, uma área urbanizada, uma área litorânea. Com o maior regulador térmico, ele vai ajudar a regular a temperatura e a amplitude térmica tende a ser menor. Acrescento ainda as construções, no caso, que vão reter boa parte dessa temperatura. Né? Aí vai entrar um fator bem importante, né, na questão ambiental, que nas áreas bem urbanizadas, normalmente ocorre também o fenômeno chamado de ilha de calor. Né? Então, a temperatura mais elevada nesses ambientes ocasionados especialmente pela impermeabilização do solo, uma área asfaltada, né? Vai dificultar a infiltração das águas, né? E vai também absorver boa parte dessa energia proveniente do solo, né? Muito concreto, né? Vai acabar, e a falta também de áreas arborizadas, parques, enfim, né? São vários fatores que vão estar contribuindo para isso, beleza? Então, um item bacana que nós temos. Aqui nós temos um mapa do território brasileiro e eu gostaria de dar atenção especial para esse gráficozinho aqui, que nós chamamos de climograma. Né? Você faz isso a cada ano escolhido, né? Então aqui é só um exemplo, mas eu gostaria de demonstrar para vocês, se vocês olharem, procurarem ou até mesmo colocar no exercício, possam interpretar. Né? Então nós temos aqui na parte inferior a distribuição, né, com a letra inicial da estação do ano, do mês do ano, desculpe, né, janeiro até dezembro. A coluna em azul é a prestação, né, quanto que teve nesse mês, expressa em milímetro, e nós temos uma linha em vermelho que demonstra a média de temperatura, beleza? Então temos vários recortes, mostrando vários tipos de climas existentes no Brasil, né, que nós vendemos a imagem para o mundo, que o Brasil é um país tropical, né, quente e chuvoso, de modo geral. Mas não podemos esquecer que existe, principalmente aqui, né, na região sul, um clima subtropical, onde as condições climáticas são diferentes. Né? Então é importante que merece destaque. Beleza? Então é isso, moçada. Um abraço para vocês. Tudo de bom.